E para finalizar as normas, vamos falar da seção 16 do processo extrajudicial de adjudicação compulsória. Nessa parte você também tem que ler o Código Nacional de Normas, que está bem mais detalhado. Vamos avançar. Sem prejuízo da via jurisdicional, a adjudicação compulsória de imóvel objeto de promessa de venda ou de cessão poderá ser processada pelo oficial de registro de imóveis em cuja circunscrição estiver situado o imóvel ou a maior parte dele. Então, igual o sucapião, o imóvel é a maior parte dele. Se a adjudicação compulsória abranger mais de um imóvel, ainda que de titularidades diversas, o processo poderá desenvolver-se a partir de uma única petição se as áreas forem contíguas. São legitimados a pedir a adjudicação o promitente comprador ou qualquer dos seus cessionários ou promitentes cessionários ou seus sucessores, bem como o promitente vendedor, representados por advogado munido de poderes específicos. O registro da promessa de venda ou promessa de cessão não é condição para o processo extrajudicial da adjudicação compulsória. Então, não é obrigatório registrar a promessa nem a cessão para adjudicação compulsória e é legitimado tanto o promitente comprador, qualquer de seu cessionário ou promitente cessionário ou sucessores, bem como o promitente vendedor, chamado até de adjudicação compulsória extrajudicial reversa, invertida, em que o próprio vendedor quer que se tire o imóvel para o nome do comprador, que normalmente pode ter uma dívida e está adiando para não registrar esse imóvel no nome dele, que permanece, no caso, no nome do vendedor. A petição inicial atenderá no que couber os requisitos postos no artigo 319 do Código de Processo Civil e será instruída com os seguintes documentos: instrumento de promessa de compra e venda ou de cessão ou de sucessão, prova do inadimplemento caracterizado pela não celebração do título de transmissão da propriedade plena no prazo de 15 dias, então seria úteis na omissão das normas, prova do inadimplemento, portanto, 15 dias úteis, pela não celebração do título de transmissão, nesse prazo de 15 dias úteis, contados da entrega da notificação extrajudicial pelo oficial de registro de imóveis da situação do imóvel, que poderá delegar diligência ao oficial de registro de títulos e documentos. Ata notarial lavrada por tabelião de notas, da qual consta a identificação do imóvel, o nome e a qualificação do promitente comprador e de seus sucessores constante do contrato de promessa, a prova do pagamento do respectivo preço e da caracterização do inadimplemento da obrigação de outorgar ou receber o título de propriedade. Então, essa ata notarial pode ser lavrada por qualquer tabelião de notas da sua confiança. Certidões de distribuidores forenses da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente, demonstrando a inexistência de litígio envolvendo o contrato de promessa de venda do imóvel objeto da adjudicação, e comprovante do pagamento do respectivo imposto de transmissão de bens, ITBI. Vale ressaltar que mesmo que o ITBI seja indevido, em alguns casos de leis inconstitucionais, o oficial de registrador não tem competência para declarar a inconstitucionalidade de lei. Deve obedecer, pelo contrário, o princípio da legalidade, que possui presunção legal, de veracidade e legitimidade. Portanto, como regra, o oficial vai sempre exigir o ITBI na adjudicação compulsória extrajudicial por ser uma aquisição derivada de propriedade, mesmo nas promessas de compra e venda que consta na legislação municipal nesse sentido. Outro ponto interessante é que nos casos que são judiciais, o último da cadeia tem que propor a ação em face do proprietário registral e não em face de um cedente. Dessa maneira, tem inúmero entendimento da Corregedoria do Estado de São Paulo que no final não bate o título produzido porque não foi dado contraditório para o proprietário registral, devendo o advogado ter que propor uma nova ação em face do proprietário registral. Então, ou você propõe só em face do proprietário registral, porque não depende do registro de toda a cadeia para adjudicação compulsória extrajudicial, ou em face de todos, se assim você entender pertinente. A petição inicial, mas isso é o judicial. Vamos ao extra, as normas. A petição inicial será instruída com tantas cópias quantas forem os requeridos. Os documentos serão apresentados no original ou em cópias autenticadas. O deferimento da adjudicação independe de prévio registro dos instrumentos de promessa de compra e venda ou de cessão e da comprovação da regularidade fiscal do promitente vendedor. A petição inicial e os documentos serão autuados e os efeitos da prenotação ficarão prorrogados até o final do processo. As notificações destinadas ao requerente serão efetivadas na pessoa de seu advogado por mensagem eletrônica.
a inércia do requerente acarretará o cancelamento da prenotação e o arquivamento do processo. Autuado o pedido e os documentos que o instruem, o oficial de registro de imóveis, as expensas do interessado, então as custas dele, por si ou por meio de oficial de registro, títulos e documentos, fará expedir de notificação para que o requerido, no prazo de 15 dias úteis, aqui a norma colocou úteis, impugne o pedido ou demonstre a outorga do título. A notificação poderá ser feita pessoalmente pelo oficial de registro de imóveis ou preposto, se o requerido comparecer a cartório. Se o requerido residir em outra circunscrição ou comarca, a notificação será feita mediante oficial de registro de títulos e documentos desse local, a expensas do requerente, as despesas dele então. A notificação poderá ser feita mediante carta com aviso de recebimento. Se o requerido for casado ou se houver notícia que vive em união estável, também será notificado em ato separado relativo cônjuge ou companheiro. Na notificação constará expressamente a advertência de que o transcurso do prazo sem manifestação implicará anuência ao pedido, igual no uso capião. O consentimento expresso poderá ser manifestado pelo requerente a qualquer momento por documento particular com firma reconhecida ou por instrumento público, sendo prescindível, quer dizer, dispensável, a assistência de advogado para esse fim. Ou seja, o requerido do procedimento extrajudicial ele pode concordar, mesmo sem assistência de advogado, que já foi alienado aquele imóvel no passado. Essa anuência não retira o interesse, não prejudica o interesse do procedimento, pois em outro caso já se pensaria se ele consente, porque ele não outorga a escritura, porque muitas vezes pode ser que ele não vendeu para aquela pessoa exatamente que ele está adjudicando, já que pode o último da cadeia, o último cessionário, propor em face do proprietário registral. Dessa maneira, então, for instrumento particular com firma reconhecida ou instrumento público, dispensada assistência de advogado para esse fim. A concordância poderá ser manifestada ao escrevente encarregado da intimação, mediante assinatura de certidão específica de concordância lavrada no ato pelo preposto. Tratando-se de pessoa jurídica, a notificação deverá ser entregue à pessoa com poderes de representação legal. Malograda a tentativa de notificação pessoal, quer dizer, caso não se consiga, e estando requerido em lugar incerto, não sabido ou inacessível, o oficial de registro de imóveis certificará o ocorrido e promoverá a notificação por edital publicado por 2 vezes em jornal local de grande circulação, pelo prazo de 15 dias cada um. Então, na omissão, interpreta-se que é útil, caso em que o silêncio do requerido será interpretado como concordância, igual ao uso capião. A notificação por edital poderá ser publicada em meio eletrônico, desde que o procedimento esteja regulamentado pelo tribunal. Se o requerido houver falecido, ou seja, o proprietário registral, a notificação poderá ser feita a seus herdeiros, contanto que haja certeza sobre a identidade deles. Se houver impugnação, o oficial de registro de imóveis poderá promover conciliação ou mediação. Para elucidação de qualquer imprecisão ou incerteza, poderão ser solicitadas ou realizadas diligência pelo oficial de registro de imóveis ou por preposto. O oficial de registro de imóveis indeferirá, ele não vai deferir o pedido se for constatado artifício ou colusão para burlar requisitos notariais e registrais com exigências tributárias. Então, a pessoa quer burlar o requisito notarial registral ou o pagamento de tributos, ou burlar o disposto no artigo 108 do Código Civil, que é a necessidade de escritura pública. A impugnação do requerido for fundada. Então, o proprietário registral impugnar de maneira fundamentada. Indeferido o pedido, cessarão os efeitos da prenotação. Acerca do indeferimento do pedido, poderá ser suscitada dúvida a pedido do requerente. Estando em ordem a documentação e não havendo impugnação, ou tendo sido afastada a que tiver sido apresentada, o oficial de registro de imóveis passará nota fundamentada de deferimento. Então, ele tem que fundamentar o deferimento igual ao uso capião. Inclusive, isso pode muito bem cair em concurso. Além do tema C atual, você tem que emitir uma nota fundamentada de deferimento e depois praticar o ato, registrando. E procederá ao registro da adjudicação compulsória. Do deferimento não caberá dúvida. Então, foi requerida a adjudicação, deu tudo certo, não pode, desse deferimento, recorrer ao procedimento de dúvida, porque não há prejuízo ao requerente. Ele pediu, foi atendido, não há prejuízo, que é um pressuposto de recurso. Portanto, observe que aqui não consta expressamente que o advogado pode ou não autenticar os documentos, igual consta no item do uso capião. Então, esse é o primeiro ponto interessante.
que a gente não pode necessariamente interpretar que qualquer regra que omissa é necessariamente subsidiariamente aplicável à do usucapião, tanto que por muito tempo ficou-se pensando que haveria certa limitação com relação à ata notarial, e aqui é um caso que qualquer tabelião de notas pode fazer, não é do local do imóvel ou da maior parte dele. Outro ponto, então, que é muito interessante. E o prazo, então, de 15 dias úteis, que é um ponto também que igual ao do usucapião nesse aspecto, podendo, então, ser publicado em meio eletrônico, desde que regulamentado pelo tribunal. Me diz aqui se você gostou desse desafio. Parabéns se você chegou até aqui. Não é qualquer um que vai conseguir fazer isso, mas realmente a aprovação ela já não é para qualquer um. E nas primeiras posições ainda, muito mais esforço a gente tem que fazer. Não só para vencer esse simples desafio das normas, que tem que ser lida e relida diversas vezes, bem como outras legislações, como o Código Civil, que eu vim apontando, a Lei 13.465, a Lei de Incorporação, a Lei de Loteamento, a parte de multipropriedade do Código Civil, tem que ser dada uma lida. E o grande X dessa prova, que pode ser o marco de garantias da nova lei, portanto, de garantias, que mudou muitos aspectos, inclusive na Lei de Alienação Fiduciária 95.14/97, e resgatou também a hipoteca, permitindo a execução extrajudicial no registro de imóveis da hipoteca, resgatando também e dando celeridade a esse instituto. Portanto, meu muito obrigado a você que chegou até aqui. Fico muito satisfeito. Comenta aqui embaixo se valeu a pena. É uma revisão gratuita, feita com muito carinho, humildade. Agradeço muito você que chegou até aqui. Um grande abraço. Nunca desista, persista e até breve.